Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo acerca da série de estudos das células chamado O Cofre de Joias de Esperança. E esse é o estudo 2. Falamos sobre o Deus que ama a quem ninguém ama. Abra sua Bíblia em João 3,16. Você vai ler: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em aviões internacionais, terroristas e pessoas doentes competem pelo prêmio de os passageiros mais indesejáveis de um voo. Quando a palavra vírus chega na cabine do piloto, ele dá o seu veredito: não no meu avião. O pior é que ele determina a nossa saída ou a sua saída da sua cabine por trás de uma porta de aço. Talvez o sentimento que desperta quando isso acontece em você seja a mesma reação em relação ao piloto do universo, que é Deus, o comandante supremo de toda essa criação. Talvez você ache que ele esteja extremamente ocupado para você. O capitão anônimo comunica decisões inegociáveis. E o pior ainda é que talvez você questione se existe algum comandante lá, se tem alguma mão no leme ou nos controles. É aí aonde Jesus ele entra e intervém categoricamente nessa discussão. Ele acompanha o passageiro, leva até a cabine do piloto, digita o código 316, abre a porta e apresenta a pessoa a Deus. O Deus que ama a quem ninguém ama é um Deus que existe, e há evidências externas e internas disso. Por evidências externas, você percebe que Jesus acredita no que a Bíblia acredita, que Deus existe. Para ter uma prova, você precisa sair da cidade, você precisa se afastar das luzes brancas da cidade, olhar para o céu e olhar aquelas estrelas que estão lá. Aquele emaranhado de estrelas, aquele mar de luz branca que você vê, é a nossa galáxia, é a Via Láctea. Com 100 bilhões de estrelas, ela faz parte de bilhões de outras galáxias que compõem o universo. Se você entrar num jato e atravessar o nosso sistema solar a uma velocidade alucinante de 950 km por hora, você não vai conseguir, em 7 séculos, sair do nosso sistema. Você não vai conseguir nem sair da Via Láctea. O nosso universo é o missionário ilustre de Deus. Você vê, por exemplo, que alguns salmistas, como o salmista do Salmo 19:1, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus. Você vai ver, por exemplo, o salmista no Salmo 97, versículo 8, versículo 6, ele dizendo: os céus anunciam a sua justiça. Olhe para o céu acima de você e você terá um vislumbre de Deus. Mas há evidências internas. Assim como você olha para o céu, olhe para dentro de você. Observe que você tem um senso de certo e errado, ou um código de ética. De algum modo, mesmo quando criança, você sabe que é errado machucar pessoas e é certo ajudá-las. Quem foi que lhe ensinou isso? Ninguém, foi Deus. Toda cultura não vê com bons olhos o egoísmo. Toda cultura celebra a coragem. Toda cultura ela pune a desonestidade. Toda cultura ela recompensa a nobreza. Até os canibais têm um senso rudimentar de justiça. Eles não comem os seus filhos. Normalmente um código conecta computadores com um pacote de softwares comum. E assim como isso acontece nos computadores, acontece conosco. Existe um código comum que conecta todas as pessoas do mundo. Tanto podemos até violá-los, podemos ignorá-lo, mas não podemos negá-lo. O Paulo disse aos romanos: a própria consciência deles, da humanidade, mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. Romanos 2,15. Ou seja, a consciência é a impressão digital de Deus, é a prova da sua existência. Os céus lá no alto e o código moral lá dentro
São sinais que indicam que a cabine está ocupada. Há um piloto e ele é diferente de qualquer pessoa que vimos. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Isaías 40:18. Sim, a quem de fato? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Por isso que esse é um outro aspecto de Deus. O Deus que ama a quem ninguém ama, ele é um Deus singular, e esses textos mostram isso. Ele é singular em eternidade, ele é singular em santidade. Veja bem, quando nós levantamos da cama de manhã, nós levantamos movidos por necessidades básicas que nós temos. Na verdade, elas nos movem a trabalhar, nos movem a buscar as coisas. Isso não acontece com Deus. Ele não precisa de alimento, ele não precisa de conselho, ele não precisa de médico. João vai dizer: o Pai tem a vida em si mesmo, João 5:26. Ele não tem simplesmente a vida, mas ele é a própria vida, a fonte da vida. Deus existe sem ajuda. No Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem e que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus nunca começou e nunca vai deixar de existir. Ele é eternamente, sempre. Ele é o Deus eterno, ele é o inventor do tempo e ele tem a patente. Mas além disso, você percebe que ele é singular em santidade. O mais incrível de tudo é de que ele nunca comete um erro, nenhuma vez. Deus é santo. Toda decisão que ele toma é exata. Toda palavra que ele fala é apropriada. Ele nem mesmo é tentado a cometer um erro. Tiago 1,13 vai dizer: Deus não pode ser tentado pelo mal. Um segundo aspecto é de que Deus é o Deus que ama a quem ninguém ama, é um Deus grande. Ele é grande em duas coisas, em poder e em amor. Grande em poder, por quê? Porque a boa notícia é a grandeza de Deus, é uma pergunta que se faz. Veja bem, pilotos competentes, eles põem pessoas doentes para fora do avião. Um Deus Todo-Poderoso poderia fazer a mesma coisa. Pense bem, a imensidão do universo não deveria intimidar você? Não deveria assustá-lo? Porque a Bíblia diz que Deus mede aquele universo descrito com a palma da sua mão. Aconteceu isso com Carl Sagan. Uma vida inteira dedicada ao estudo dos céus levou o astrônomo a concluir: nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Nós somos como que poeira de estrelas. Mas Deus também é grande em amor. A grandeza de Deus é uma boa notícia? Não sem essas 8 palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele que formou o universo, aquele que formou você, torce por você. O poder que não pode ser vencido é movido e motivado pelo amor que não pode ser detido. Por isso a pergunta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está sussurrando para você: confie nele. Deus está querendo abraçá-lo. Deixe o único ser do universo a tomar decisões, consolar você. A vida às vezes parece estar em pedaços. A vida às vezes parece irremediável. Os erros cometidos parecem incorrigíveis, mas tudo vai ficar bem. Como você sabe? Bem, eu sei porque Deus amou o mundo de tal maneira. E uma vez que Ele não tem necessidades, você não pode cansá-lo. Uma vez que Ele não tem idade, você não pode perdê-lo. Uma vez que Ele não tem pecado, você não pode corrompê-lo. Se Deus pode criar 100 bilhões, criar bilhões e bilhões de galáxias, Ele não pode transformar em bem o seu mal?
Se Deus pode criar bilhões e bilhões de galáxias, Ele não pode dar sentido à sua vida incerta? É claro que Ele pode. Ele é Deus. Ele não somente pilota o avião, mas conhece cada passageiro. Ele ama aqueles a que ninguém ama ou gosta. Deus tem um lugar especial para aqueles que estão doentes e querendo ir para casa. Deus tem um lugar especial para você e deseja que você pegue o voo com Ele. Graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor do universo, Tu és o piloto dessa grande nave e nós podemos confiar no Teu amor, porque Tu nos amaste de tal maneira que Tu nos resgataste e nos alcançaste. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.